eu sou o Guilherme Nastari e começa mais um Global Agribusiness Forum, nosso programa semanal aqui no Canal Rural que discute os desafios e oportunidades do agronegócio no Brasil e no mundo. O mercado financeiro é certamente um dos elos mais importantes da cadeia produtiva do agronegócio. Para dividir um pouco dessa visão, convidamos a Marta de Sá, diretora sócia da Octante. Marta, tudo bem? Tudo bem? É um prazer. Prazer. Tudo bom? Marta, divide um pouco conosco o mercado de operações estruturadas aqui no Brasil e a maturidade desse setor. É um mercado bastante novo, as emissões de CRA começaram muito pequenas nos últimos anos. Desde 2011 a gente começou a ver uma evolução maior. Mesmo assim, é um mercado ainda incipiente, tem 1 bilhão mais ou menos de CRA emitido hoje no Brasil, sendo que o PIB agrícola é mais de 20% do PIB brasileiro, então a gente tem um espaço enorme, enquanto que no imobiliário, só para você ter uma ideia de comparação, a gente tem um PIB de mais ou menos 5% e emissões de mais de 30 bilhões de reais. Então é um mercado que a gente acredita que tem um potencial enorme e que ainda está muito no começo. As pessoas físicas finalmente começaram a investir nesse papel e é um novo player para financiar o agronegócio cada vez maior. Qual a diferença de CRA e o que significa e CPR? O CRA é o Certificado de Recebíveis do Agronegócio. Ele é um título que você basicamente empacota CPRs e outros títulos do agronegócio para transformar num título vendável para o investidor. No caso, a gente tem o foco em pessoa física, justamente porque a pessoa física ela tem o benefício da isenção do imposto de renda nos rendimentos do CRA. A CPR, por outro lado, ela financia diretamente o produtor, né, que emite a CPR, e você tem também outros títulos, o CDCA, que pode financiar outros elos da cadeia, como revendas, distribuidores de insumos, indústrias e comercializadoras de insumos. O que é uma operação estruturada? É uma operação de balcão que todo mundo acessa? E qual é o perfil de quem acessa uma operação estruturada? O CRA ele é uma ferramenta bastante versátil, então você pode usar para financiar custeio de safra, estoque, contratos de compra e venda de longo prazo. Ele tem um espectro bastante amplo e vários tipos de produtores e indústrias podem acessar. Ele não tem nenhuma restrição de tamanho ou faturamento ou segmento. O segmento agro ele é bastante amplo e você pode ir em todos os pontos da cadeia, desde a comercialização final até os insumos mais básicos. E qual que é o perfil de quem acessa o CRA? É o produtor pequeno, médio, grande? Hoje você vê produtores maiores e revendas financiando diretamente o custeio deles através do CRA, e você também tem produtores menores que acabam sendo indiretamente financiados através das revendas, porque eles compram muitas vezes os insumos dele das revendas que vendem a prazo para eles, então no final das contas você acaba financiando os produtores menores também. Por que você tem uma exposição maior de agribusiness no PIB versus o mercado imobiliário e você tem uma menor utilização de produtos estruturados? Acho que é uma coisa meio cultural, o brasileiro está muito acostumado ao mercado imobiliário, é um investimento seguro, que as pessoas conhecem, todo mundo sabe o que é uma garantia em imóvel, um apartamento, e poucas pessoas sabem o que é uma plantação de soja. Então são mercados que ainda estão muito distantes, e o nosso desafio nas operações estruturadas de CRA é justamente fazer uma ponte que ligue esses dois mercados, porque o produtor não sabe como a pessoa física e os bancos pensam, e os bancos têm datas de vencimento muito específicas. Então, normalmente, quando você aplica num produto, você tem uma data de vencimento. E se você não recebeu naquela data, você está em default. E no agro, não necessariamente é assim, porque você tem que respeitar o ciclo da safra. Então, você tem um período de colheita. E o nosso papel é justamente fazer a ponte para que o produtor continue tendo o período de colheita dele, e o investidor esteja confortável que no final da colheita ele vai receber o que ele investiu. Então, no fundo, a distância é do campo para a cidade. Esse é o grande desafio de tentar desenvolver produtos. Exatamente. É o que a gente vê hoje. E do lado das empresas, é o desconhecimento dessa ferramenta. Então, é uma ferramenta muito nova. As grandes empresas que têm participado com a gente nas operações estão conhecendo essa ferramenta agora, ela é bem estratégica, então você pode usar como uma ferramenta
de exposição, de risco de crédito, alavancagem de vendas e outros tipos de estratégia que a empresa vem a ter. Quando você diz empresa, dá um exemplo. Empresa de defensivo, Isso. trading, que... São essas empresas exatamente. Então elas fazem parte da cadeia, elas acabam financiando muitas vezes o produtor diretamente ou através das revendas e elas têm participado ativamente nas nossas operações de CRA como um intermediário e até um originador dos créditos. E o perfil de tamanho desses CRAs que estão sendo feitos aqui no Brasil, qual que é o tamanho de grandeza? Quando a gente fala em operações públicas que vão ao mercado através da instrução da CVM número 400, que a gente chama, a gente recomenda operações de no mínimo 50 milhões de reais. Nesse caso, é interessante juntar vários produtores ou que uma mesma indústria indique os produtores e origine esses clientes. No caso de uma operação 476, que é com esforços restritos de colocação, a gente vê operações menores, de 20 milhões de reais mais ou menos. O desafio nessa questão cultural é muito mais o esforço de ir até o produtor ou a grande empresa explicar, ou você acha que com o tempo isso vai ser de forma natural? Acho que a gente teve uma evolução tanto do lado do investidor quanto do produtor. Hoje as operações, como elas foram muito bem formatadas, amarradas, com garantias suficientes para que você tenha um rating AAA nos CRAs que os investidores compram, os investidores já conseguem analisar um pouco melhor, já entendem um pouco mais os riscos que estão envolvidos. O produtor está mais no começo, como tem essas indústrias no meio, elas acabam fazendo a ponte, um pedaço da ponte, e a gente tem ainda o desafio de continuar essa ponte para o campo, porque não é o dia a dia do produtor esse tipo de financiamento. Voltamos com mais finanças no Global Agribusiness Forum no próximo bloco.